Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 93, no qual, dando prosseguimento a esta série, falaremos de mais 4 entradas ou 4 capítulos do livro 7º das Meditações de Marco Aurélio. Estamos chegando próximos ao fim do livro 7º, isto é, capítulos ou entradas 68, 69, 70 e 71. A tradução que será usada é aquela que vimos utilizando ao longo desta série, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, em domínio público. E como sempre, o trecho em apreço pode ser acompanhado por meio da transcrição que fazemos dele na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si, neste ponto das suas meditações. 68. Podes viver sem constrangimento, gozando da mais profunda paz interior, ainda que todos os homens vociferem contra ti e as feras despedacem os membros dessa matéria que te envolve. Haverá nestes momentos qualquer coisa que impeça o teu pensamento de conservar a serenidade, de julgar sensatamente o que o rodeia e de exercer o seu império sobre o que lhe está sujeito? Assim, o raciocínio diz ao objeto: és isto, ainda que a opinião te dê outra aparência. E o proveito diz à circunstância: procurava-te. Com efeito, o que se passa dá-me sempre ocasião de desenvolver a virtude de ser racional e sociável, arte própria dos homens ou de Deus. Tudo o que me acontece me une a Deus ou aos homens, e não é surpreendente nem difícil de vencer, mas sim bem conhecido e de fácil execução. Muito bem, este é o pensamento, ou este é o capítulo mais longo que nós leremos e discutiremos neste vídeo. Ele contém algumas dificuldades que serão discutidas agora, né? O que Marco Aurélio diz é o seguinte: podes viver sem constrangimento, isto é, sem restrições, pode viver sem peias, sem freios, sem ser impedido na plena realização de si próprio, gozando, aproveitando da mais profunda paz interior. Aqui não é exatamente paz interior, é o termo thumedia, que quer dizer algo como alegria, satisfação, e mesmo uma alegria e satisfação que são, por assim dizer, mais expansivas. Paz interior não é uma boa tradução. De todo modo, está se falando de uma realização plena de si. É possível realizar-se plenamente a si próprio, ainda que, com estas condições, né, todos os homens vociferem contra ti, todos estejam contra você, lembrando sempre que a fama, a reputação e coisas similares não são encargos nossos em termos epictetianos, isto é, não são coisas que nós possamos controlar. Nós podemos, evidentemente, agir para obter a melhor opinião possível dos outros e ainda assim isto não nos ser dado. Então, ainda que todos falem mal de você, é possível viver com alegria, com satisfação. E ele vai ainda mais longe no seu credo estoico, digamos assim, e as feras despedacem os membros dessa matéria que te envolve. Isto é, e ainda que você esteja sofrendo fisicamente. Tanto os estoicos quanto os epicuristas eram adamantinos nesta constatação, melhor dizendo, neste axioma, nesta ideia, né, de que é possível ser feliz mesmo que o corpo esteja padecendo dores bastante graves. É possível ser feliz, de acordo com o que eles diziam, mesmo sob tortura. Evidentemente que estão fazendo referência não apenas a um otimismo bastante acentuado no que diz respeito à separação da mente do próprio corpo, como também estão se referenciando a algo que era muito mais próprio da época em que viveram, uma época em que os padecimentos corporais eram parte da vida muito mais do que o são hoje. Hoje nós contamos com analgésicos e com diversas maneiras de nos subtrairmos a essas dores, e temos muito medo delas, aliás. E, portanto, esse otimismo
parecia um tanto mais justificado do que é hoje. Nós talvez duvidemos dessas coisas, mas os estoicos insistem nesta ideia de que a theomedia, isto é, a eudaimonia, por que não, são coisas que podem ser obtidas simplesmente por um desejo muito firme da própria mente, uma mente blindada e que, portanto, não deixa vir esta série de estímulos ruins que vêm do corpo. Então é possível, segundo um estoico como Marco Aurélio, a plena satisfação de si próprio, um estado bastante marcado de alegria, mesmo com uma má reputação, mesmo sofrendo dores, e por aí vai. Haverá nestes momentos, ele pergunta a si próprio, nestes momentos de padecimento moral ou físico, padecimento segundo uma visão mais ligada ao senso comum, porque os estoicos vão negar isto, né? Qualquer coisa que impeça o teu pensamento, dianoia, de conservar a serenidade, conservar a calma, né? De julgar sensatamente o que o rodeia o próprio pensamento, e de exercer o seu império sobre o que lhe está sujeito. Então, novamente, vemos aqui uma expressão desse otimismo estoico que faz do pensamento um soberano de si próprio, faz do pensamento algo muito poderoso, capaz, por exemplo, de julgar concretamente e corretamente as coisas, segundo o entendimento da filosofia estoica, mesmo quando o corpo está sujeito a coisas muito difíceis, a situações gravosas. Há algo que impeça o pensamento, que impeça a mente, o hegemonikon, de julgar corretamente as circunstâncias, ainda que elas sejam difíceis? Pergunta-se Marco Aurélio. Assim, o raciocínio, a razão, o nous, a inteligência diz ao objeto: és isto, ainda que a opinião te dê outra aparência. E isto seria importante do ponto de vista estoico, especialmente quando se está lidando com dores, né? Então vem a dor fornece o seu lote de fantasia e de representações, só é possível resistir a ela se o indivíduo estiver imbuído da ideia de que a dor faz parte da existência, faz parte da vida, faz parte das regras do jogo, que ele, enquanto um ser humano como qualquer outro, está submetido às leis naturais em que isso existe, e que não há uma injustiça sendo cometida contra ele quando ele sofre essa dor. É possível fazer o corpo parar de sentir a dor por meio dessa disciplina do assentimento, dessa disciplina da percepção? Evidentemente que não. Mas é possível impedir que essa dor corporal, ou esse ataque à reputação que é feito, por exemplo, quando há calúnia, as coisas assim, atinjam a própria mente, sejam acrescidos de um sofrimento oriundo da ideia de que se está vivendo algo extraordinário, ou escandaloso, ou injusto, e por aí vai. Esse acréscimo da dor, esse acréscimo do desconforto, é que são coisas que a mente pode, digamos assim, impedir que aconteça, né? Então, é algo que a mente pode controlar. Você não pode controlar o que acontece com o seu próprio corpo, evidentemente, muitas vezes, mas você pode controlar como você encara a dor e mesmo como você encara o prazer, né? E o proveito, diz a circunstância, como é possível se aproveitar daquilo que é aparentemente, segundo o entendimento dos estoicos, doloroso? Procurava-te, eu procurava esta circunstância, esta situação complicada. Com efeito, de fato, o que se passa dá-me sempre ocasião de desenvolver a virtude, um poder particular de ser racional e sociável. O ser humano tem a todo momento a possibilidade de exercer com plenitude sua própria natureza, tornando-se plenamente racional e sociável, mesmo quando essas circunstâncias que o cercam, em que ele está metido, pareçam as mais difíceis, o que é uma arte própria dos seres humanos e ou de Deus, da divindade, ou dos deuses, como queiram. Isto é
algo que nos pertence a nós e também pertence aos deuses. A razão nos dá meios de lidar com o sofrimento corporal e com outros males de modo menos doloroso e mais proveitoso, porque tudo isso se torna uma possibilidade de crescimento individual. Tudo o que me acontece me une a Deus ou aos homens, aos seres humanos, e não é surpreendente nem difícil de vencer. Todas as circunstâncias que sofremos, né, todas as circunstâncias em que nos metemos, em que estamos inseridos, são coisas com as quais um ser humano é capaz de se haver, que ele pode enfrentar. Este é mais uma expressão de otimismo estoico, né? Temos aqui uma meditação bastante otimista por parte de Marco Aurélio. Sim, algumas vezes nós vemos um tom um tanto mais pessimista, aqui não. Há uma afirmação de um poder próprio do ser humano e que ele tem em conjunto com os próprios deuses de suportar qualquer coisa que venha, de matar no peito a bola, venha ela com a velocidade que venha, né? Para usar uma metáfora futebolística. Mas sim, bem conhecido e de fácil execução, é algo que pode ser enfrentado, que pode ser vivido, que pode ser experienciado, por mais difícil que seja. Este termo thiomedia é traduzido aqui por Maristella Ceva na sua tradução italiana como piena letizia, então é a Letícia, o ato de ser e a condição de ser leda, né? Leda, portanto, a alegria, piena letizia. Em Haynes, o tradutor da Loeb Classical Library, nós temos utmost peace of mind. Ele de fato vai por este lado da paz mais plena da mente, peace of mind, utmost, a mais extrema, que é a maior. E Émile Breillet coloca o que aqui em thiomedia? La plus grande joie, a maior alegria, né? Então é possível uma série de possibilidades aqui, uma série de traduções para thiomedia, que é um termo que ele pouco usa, aliás, né, que Marco Aurélio que não é meio recorrente em Marco Aurélio. Interessante este uso. 69. A perfeição dos costumes, isto é, do ethos, né, consiste em viver cada dia como se fosse o último, sem agitação, indolência ou falsidade. A perfeição dos costumes, a perfeição do caráter, do ethos. Esse ethos é manifestável em costumes, em hábitos, em coisas que são feitas, né? Em viver cada dia como se fosse o último. Isto de viver cada dia como se fosse o último é uma injunção estoica própria de Marco Aurélio, aliás, não é algo que venha do epicurismo ou de um hedonismo, enfim, tresloucado. O carpe diem estoico, portanto, envolverá que se busque viver o último dia da maneira mais nobre, mais plena, mais virtuosa possível, portanto, sem agitação, portanto, sem aquilo que é colocado aqui como Schwitzen, né? Já apareceu antes, sem narcan, portanto, sem o torpor próprio dos narcóticos, vejam aí, né? E sem falsidade, aqui é um verbo ligado à hipocrisia mesmo. Então, sem agitação, buscando a serenidade. Para buscar a serenidade você precisa saber o que está vivendo, portanto conhecer plenamente as circunstâncias em que está metido. Tem de ter aquele otimismo que é próprio dos estoicos e que está tão bem manifesto e descrito ali na meditação anterior. Sem indolência, sem torpor. Nós já vimos que Marco Aurélio em diversos momentos puxa a sua própria orelha dizendo: Marco Aurélio, você precisa ser mais aferrado ao dever, você precisa levantar na hora certa, você precisa ter mais vontade de cumprir com as suas tarefas, etc, etc. E sem também a falsidade, porque esta prontidão no desempenho das suas próprias tarefas tem de ser algo que
brote do indivíduo e que seja autêntico, legítimo, não uma máscara, sem agitação, sem indolência e sem falsidade, compreendendo que o dia que você vive pode ser o último. Portanto, dê beleza às suas próprias ações. É o que Marco Aurélio poderia dizer de si para si. 70 diz o seguinte: os deuses que são imortais não se irritam por ter de suportar eternamente os maus, tão maus e tão numerosos. E ainda por cima lhes dedicam 1000 cuidados. E tu, cuja existência é tão curta, cansas-te de os suportar. E isto quando tu próprio és um deles. Aqui o termo que é traduzido como mal é faulos. Então não é exatamente kakos, né? Não é o mal claramente definido. Faulos é um termo que é bastante usado no primeiro estoicismo, naquele estoicismo da escola de Atenas, dos primeiros grandes escolarcas, Crisipo, Cleanto e Zenão de Sítio. E todos eles diziam que todos os indivíduos que não são sábios são fauloi, isto é, um misto de tolos com maus. Como é que nós poderíamos traduzir faulos, né? Pode ser vil, pode ser soez, talvez baixo. Então os indivíduos que são fauloi são tanto de má qualidade, tolos, quanto maus. Em inglês poderia ser algo, por exemplo, como aqui ele coloca worthless, né, heinous, mas poderia ser mean, né, algo assim. Worthless quer dizer sem valor, sem proveito, sem serventia, né? Imprestáveis, né? Mas faulos tem justamente essa ideia, essa intersecção entre aquilo que é de baixo valor, que é medíocre e ao mesmo tempo ruim, né? Potencialmente ruim. Uma boa tradução aqui em Émile Brillet é méchant, né? Que é tanto de má qualidade quanto ruim, e às vezes pode até querer dizer algo como, enfim, tolo, algo assim. Então os deuses que são imortais não se irritam por ter de suportar eternamente os maus, os tolos, os de má qualidade, os medíocres, que são tão maus, tão fauloi e tão numerosos, né? Eles não se queixam. Eles não se queixam de ter de nos suportar. E eles já viram a história da mesquinhez humana muitas vezes. Diversas vezes. É algo extremamente repetitivo para eles, aliás, né? Se quiser usar Deus como metáfora também, para Deus o espetáculo da estupidez e da mediocridade humanas é algo que se repete muitíssimas vezes, né? E ainda por cima lhes dedicam 1000 cuidados, ainda por cima cuidam, né, dos seres humanos. E tu, cuja existência é tão curta, tão breve, tão exígua, cansas-te de os suportar. Quer dizer, você precisa imitar os deuses, que têm essa longanimidade com os seres humanos, que têm essa imensa paciência com os seres humanos. E isto quando tu próprio és um deles. É muito boa esta meditação, porque Marco Aurélio se coloca como um desses potencialmente maus, potencialmente vis, baixos, ruins, esses que não se emendam ou que sempre incorrem nas mesmas falhas. Você mesmo demonstra falta de indulgência para com os seus semelhantes, considerando-os maus, ou considerando-os medíocres, ou considerando-os tolos, mas você não é diferente de nenhum deles. Quem é que tem o ponto de vista superior para julgar nossa tolice, nossa mediocridade, nosso caráter soez, etc, etc? Seriam os deuses. E quando nós olhamos para eles, diz Marco Aurélio, nós vemos que eles são longânimes, que eles são indulgentes, que eles têm imensa paciência para conosco, de modo que é necessário imitá-los e não se desesperar nem se irritar com os nossos irmãos, com esses que são concidadãos da Cosmópolis, a cidade habitada por deuses e homens. É algo que Marco Aurélio saca da sua própria manga, digamos assim, é uma meditação que lhe serve para ir contra a sua própria tendência à irritação, que lhe serve para
tentar acalmá-lo, né? Então os deuses suportam tudo isso. Por que você não suportaria? E eles que veem essas mesmas coisas diversas vezes. Por que a irritação? Você não sabe que é idêntico a essas pessoas que você critica? Há uma diferença pequena de matiz apenas? É algo que nos exorta à condescendência, à indulgência, à paciência, à tolerância, a virtudes assim. 71. Esta é uma das minhas preferidas. É ridículo que não fujas dos teus próprios vícios, o que é possível, e que fujas dos vícios dos outros, o que é impossível. O termo para vício aqui é kakia, né? Que nós já vimos diversas vezes, tanto vício quanto maldade, quanto malignidade. Então é ridículo que você não fuja dos seus próprios vícios, o que é uma coisa possível. Quem melhor do que nós próprios conhece nossa própria interioridade? Quem melhor do que você conhece os seus próprios defeitos? E você não procura fugir dos seus próprios defeitos. Você convive com eles numa relax, numa tranquila, numa boa. Você não procura aperfeiçoar-se, ou não procura aperfeiçoar-se com o zelo necessário, com o empenho exigido por isso, com a força que isso demandaria. Você leva as coisas em banho-maria. É ridículo que você não fuja dos seus próprios vícios, ou não procure evitá-los, o que é uma coisa possível, que é dado a todos os seres humanos. É claro que nós temos vícios, que são, aliás, os piores, para os quais existe uma espécie de ponto cego, que dificilmente são tomados nas mãos como os vícios com consciência plena, né? Nós temos dificuldades com os piores, porque eles nos machucam, na verdade, né? A admissão deles nos fere. Mas à medida que vamos envelhecendo, se aprendemos alguma coisa, vamos notando que eles estão lá e continuam lá e que é necessário tentar fazer alguma coisa, né? E que fujas dos vícios dos outros, o que é impossível. Que fujas da maldade dos outros, o que é impossível. Então nós colocamos muito zelo para fugir da maldade dos outros ou para fugir dos vícios dos outros e pouquíssimo zelo para fugir dos nossos próprios vícios. E também somos muito rápidos na indigitação, né, na acusação dos vícios alheios, mas bem menos diligentes e rápidos quando se trata dos nossos próprios vícios, da nossa própria maldade, da nossa própria mesquinhez. Então, o que é possível mudar fundamentalmente? Nossa interioridade. Estas são coisas sobre as quais é possível trabalhar. E modificar os outros? Ora, isso é muitíssimo difícil. Só é possível por meio do exemplo. Você se modifica a si próprio ou a si própria e dá um bom exemplo para os outros, que, quando perspicazes e com boa vontade, tentam fazer o mesmo. Ou então quando essas pessoas se abrem com você e você pontua algumas coisas e elas acatam aquilo que você tem a dizer. São situações raríssimas e depende delas, evidentemente, essa modificação também. Gosto muito desta meditação 71 do livro 7º. É ridículo que não fujas dos teus próprios vícios, o que é possível, e que fujas dos vícios dos outros, o que é impossível. Aqui nós temos, por exemplo, em Maristella Ceva, né, na tradução italiana, aqui é ridicolo non cercar di evitare la propria malvagità, cosa che è possibile, é ridículo não procurar evitar a própria maldade, a própria malvadeza, o que é possível, mentre si cerca poi di evitare quella degli altri, enquanto se procura, depois, logo em seguida, evitar a dos outros, coisa que é impossível, o que é impossível, evidentemente. E aqui, em inglês, é wickedness, né? O fato de ser wicked, o fato de ser, enfim, mal, ruim, né? Baixo. E por aí vai. Muito bem. Eis o que eu tinha a lhes dizer a respeito destas 4 meditações. E no próximo vídeo encerramos o livro 7º do livro de Marco Aurélio. Um abraço, até a próxima. Tchau.